Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e continuando a nossa série de vídeos desvendando a BNCC para a educação infantil, nós iremos conversar sobre uma dúvida que sempre aparece por aqui, inclusive já apareceu numa caixinha de pergunta que eu deixei no Story no Instagram, e algumas perguntas foram essas daí. E as pessoas têm essa dificuldade de relacionar todo o conhecimento que ela tem da BNCC, relacionar isso a um plano de aula, colocar isso num plano de aula. Será que o meu plano de aula está de acordo com a BNCC? Será? Como é que eu posso fazer um plano de aula, pensar num plano de aula de acordo com a BNCC, alinhado à BNCC? Primeiro a gente precisa ter um conhecimento principal dos campos de experiência. O ideal é que você esteja com a sua BNCC na mão. BNCC para educação infantil você pode imprimir ou ver no computador, no celular, mas você está com ela aqui nas suas mãos. Imagina que eu vou criar um plano de aula onde eu vou utilizar esse livro, Chocalho Mágico do Rei. Um livro de minha autoria que muita gente já conhece, mas se você não conhece, é uma coisa boa. É ótimo para a gente trabalhar com a BNCC também. Então, veja só, eu vou trabalhar com esse livro, Chocalho Mágico do Rei. Vou contar uma história e a minha intenção, depois que eu terminar de contar a história, é produzir chocalho com a minha turma. Então isso vai estar no plano de aula, você vai construir a temática, quais são os elementos desse plano de aula, o que é que você vai utilizar nesse plano de aula e quais são os objetivos. Primeiro, eu preciso saber qual o campo de experiência que eu vou focar para esse objetivo. Vou construir o chocalho, a gente vai pintar, o chocalho produz som, traços, sons, cores e formas. Aí eu vou para esse campo de experiência. Você pega a sua BNCC, vai ter lá 3.2, Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil. Esses objetivos. Aí você vai para o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Estou aqui, traços, sons, cores e formas. Lembra que os campos de experiências eles são interligados. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, a contação de história, mediação de leitura, eu já vou me enquadrar em outro campo de experiência, eu já tenho outros objetivos lá. Mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou mostrar um objetivo que vai estar presente no seu plano de aula, que vai fazer com que ele se enquadre dentro dessa proposta. E você pode dizer, meu plano de aula está aqui alinhado à BNCC. Então, vou lá. Peguei lá os objetivos, campos de experiência e desenvolvimento. Ele vai estar dividido em 3 partes. Que aí, essas 3 partes é com relação à idade, a faixa etária das crianças. Eu quero trabalhar com crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, eu vou para essa coluna aqui. Eu vou construir um chocalho para trabalhar os traços, sons, cores e formas. Qual o objetivo que se enquadra? Eu vou para o primeiro objetivo aqui. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais. Opa! Eu tenho esse objetivo. Depois que a gente produzir, nós vamos cantar. Então, esse seria um dos objetivos aqui que estaria presente dentro desse meu plano de aula, produzido a partir do livro Chocalho Mágico do Rei. Tem outro aqui, ó, expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, produções bidimensionais, tridimensionais. Não se enquadra para a proposta que eu estou querendo naquele momento. Outro, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura, timbre, utilizando em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Se eu quero também que isso esteja presente na atividade, esse é um objetivo também que vai estar lá no meu plano de aula. Então, coloco o plano de aula, coloco lá os objetivos, aqui já tem os códigos também. Quando eu termino meu plano de aula, estruturo, sabendo os tempos ali, o momento em que eu vou trabalhar cada coisa, e eu coloco esses objetivos nesse plano de aula, eu posso dizer que ele já está alinhado aqui à BNCC. É simples. Então pensa, quando você vai construir o seu plano de aula, você pensa nas atividades que você vai desenvolver, essas atividades vão estar presentes em quais campos, fazem parte de quais campos de experiência. Então, beleza, já sei quais os campos de experiência, então eu venho agora para os objetivos. E são esses objetivos que vão estar expressos lá no seu plano de aula. Plano de aula alinhado à BNCC. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e, claro, a gente vai para o próximo vídeo. Fica acompanhando para não perder, porque tem mais coisa por aí. Até lá!